Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Eduardo Mano. Esse daqui é o Anexo Católico da Paixão de Cristo. É um projeto de estudo bíblico, seguindo a cronologia do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e acrescentando os ensinamentos do Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré. Hoje, nós vamos para o episódio 7, onde vamos aprofundar sobre a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Isso acontece lá por volta de 1h14 do filme, onde Cristo tem a lembrança de sua entrada em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e nós vamos aproveitar essa pequena cena para aprofundarmos um pouquinho no conhecimento sobre essa chegada do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, segundo os ensinamentos do Papa Bento no seu livro Jesus de Nazaré. O primeiro ponto que o Papa aborda nesse capítulo, que é logo o início do livro ali, falando sobre justamente essa chegada de Cristo para iniciar o seu caminho para a paixão, é destacar os 3 momentos em que Cristo vai até Jerusalém, os 3 anos, que aí os estudiosos utilizam esse aspecto, essa descrição, para determinar mais ou menos a idade de Cristo, próximo à sua morte, que foi por volta dos 33 anos, justamente por essas 3 visitas dele a Jerusalém. A primeira foi na purificação do templo, lá em João, capítulo 2, versículos de 13 a 17, onde o versículo 13 vai dizer: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A segunda na multiplicação dos pães, em João 6, 4, que vai dizer: aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. E a terceira, essa que é a Páscoa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, João 12, versículo 1 vai dizer: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. E João 13:1 vai dizer: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Então tem a descrição das 3 subidas de Jesus Cristo até Jerusalém. Esse termo subida é geograficamente falando mesmo, porque a Galileia ela ficava cerca de 200 metros abaixo do nível do mar e Jerusalém ficava cerca de 760 metros acima desse mesmo nível do mar. Então realmente é uma subida que Cristo faz até Jerusalém. E lá em Hebreus 9:24 vai falar sobre o povo que ia em direção a um templo criado por mãos humanas e que agora nosso Senhor Jesus Cristo sobe para um templo, mas um templo que não é feito de mãos humanas. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz: eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Em seguida, o Papa Bento ele vai falar sobre essa primeira meta do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira meta que é chegar em Jerusalém. Esse caminho até Jerusalém é marcado por alguns pontos bem interessantes para o povo que vai se aproximando do nosso Senhor Jesus Cristo e acompanhando esse caminhar dele até lá. Porque de antemão Jesus chama os 12, aqueles 12 apóstolos, para acompanhá-lo nessa caminhada. Mas durante o caminho, outras pessoas vão se aproximando até se formar uma multidão. Como vai dizer lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. No final dessa passagem de Bartimeu, vai dizer que no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então a gente observa que o processo de Jesus Cristo até Jerusalém era uma multidão que ia se aproximando dos discípulos, ia vendo aquele homem, ia caminhando junto com ele até chegar lá. E na entrada em Jerusalém nós temos a famosa parte que conhecemos muito bem sobre Jesus entrando em um jumentinho. Esse jumentinho, ele é pedido por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos que eles vão buscar um jumento que está amarrado e diz que se alguém perguntar, diga que sou eu que estou pedindo e explica a eles que é um pedido meu. E isso acontece, os discípulos vão até lá, pegam um jumentinho, levam até o nosso Senhor Jesus Cristo e posteriormente ele seria devolvido. A comparação que há aqui sobre o jumentinho, existem 2 passagens específicas sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 49, versículos 10 e 11, na bênção de Jacó a Judá, vai dizer: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem deve obediência os povos. Versículo 11. Amarra a videira o jumentinho, a cepa, o filho da jumenta. Lava com vinho suas vestes,
com o sangue das uvas o seu manto. Então, a quem pertence por direito e a quem deve obediência aos povos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai receber a autoridade, onde ele, nesse processo da entrada em Jerusalém, ele vai ganhando autoridade, um reinado vai sendo demonstrado por ele ali, vai atraindo dos povos essa obediência, que era esperada para um rei. Então, mais à frente, lá em Zacarias, quase no final do Velho Testamento, capítulo 9, versículo 9, vai dizer: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Com isso, Jesus Cristo, ele conduz ali o seu caminho para cumprir as Escrituras do Antigo Testamento. Veja, no momento é Cristo quem pede que vá buscar o jumento. Então, ele está pedindo para que eles conduzam ele ao cumprimento daquilo que havia sido proferido no Antigo Testamento. Uns detalhes, pequenos detalhes, onde a entrada no jumento, muito provavelmente algumas pessoas olhavam para aquele momento ali sem compreensão, mas muitos daqueles que tinham conhecimento aprofundado das Escrituras conseguiam perceber aspectos ali do Antigo Testamento que nunca haviam acontecido. Um homem pedir um jumento para entrar em uma cidade, não havia necessidade disso. O povo, todo peregrino que caminha até Jerusalém, vai caminhante e entrando ali, sem necessidade de utilizar algum meio de transporte. E essa necessidade que Cristo realiza de precisar de um meio de transporte era muito propício àqueles que denominavam um reinado. Os reis, aqueles que traziam para si um reinado, eram que tinham autoridade para determinar que um jumento, um meio de transporte da época, fosse de sua pertença. Aquele que nunca havia sido montado, Jesus Cristo toma para si e diz: agora sou eu que vou utilizá-lo. É um ato de um rei, que normalmente acontecia naquela época. E ao mesmo tempo, esse termo de entrar com um jumento quebra aquilo que nós já falamos nos episódios anteriores. Aquela expectativa zelota, daquela expectativa de que ele fosse entrar com um poder militar, com um poder violento. Não, é um homem subindo em um jumento para poder entrar na cidade de Jerusalém. Mais à frente, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 35, vai dizer: e trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. Aqui também tem uma referência ao Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 33 e 34. Vai dizer: tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e levai-o a Giom. Ali, o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão rei de Israel. Todo o procedimento criado por Cristo num simples jumento, montá-lo no jumento, era um ato de um reinado que estava sendo exposto para aquele povo que se aproximava dele nesse caminho. E também o fato de estender os mantos. Ali é uma referência ao Antigo Testamento para uma referência ao reinado. Ali, quando Jeú vai ser proclamado rei, em 2 Reis, capítulo 9, versículos 12 e 13, diz: eis o que diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente, e tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés. O ato de estender os mantos aos pés para que o jumento passe por cima, para que Jesus adentre em Jerusalém, também é um sinal de reconhecimento daquele reinado que está acontecendo. Começa pelos discípulos e é acompanhado para aquele povo que seguia. Influenciado até pelos discípulos, o povo também começa a tirar seus mantos e estender para que Jesus possa passar com o jumento por cima. E enfim chegamos ao que é proclamado para aquele povo: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Esse Hosana era utilizado em uma súplica feita a Deus nas orações. Uma súplica de nos salve, venha nos salvar. Era um pedido que, de súplica, em Cristo passou a ser uma exaltação daquele que vem. É bendito que vem em nome do Senhor. É uma exaltação ao Cristo que chega àquela cidade. Lá em Marcos, capítulo 11, versículos 9 e 10, vai dizer: tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. Em referência ao Salmo 117 e 118, vai dizer: Senhor, dai-nos a salvação, dai-nos a prosperidade, ó Senhor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os bendizemos.
Então esse Hosana, que antes vinha como uma súplica a Deus diante do nosso Senhor Jesus Cristo, se torna um júbilo, um louvor pela chegada daquele tão esperado Messias. E a fala continua: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão era utilizada pelos sacerdotes quando o povo se aproximava de Jerusalém, do templo. Era uma aclamação que eles davam ao povo que se aproximava. Bendito o que vem em nome do Senhor, para todo aquele povo. Mas agora é direcionado apenas para Cristo. Bendito o que vem em nome do Senhor. O Cristo é aquele que vem em nome de Deus Pai. Tanto é que na continuação do Salmo 117, 118, dependendo da Bíblia, vai dizer: da casa do Senhor nós vos bendizemos. Que é propriamente dizendo que os sacerdotes bendizem aqueles que se aproximam. Então, o povo olhava para Cristo agora já com essa resposta messiânica de filho de Davi. O reinado que estávamos tanto esperando agora se aproxima. Existem aspectos em Cristo demonstrados ali que começam a se tornar claro para aquela população que começou a acompanhá-lo na caminhada até Jerusalém. E aí, a pergunta que o Papa Bento levanta, e que agora pode gerar algumas controvérsias, porque nós escutamos muitas vezes nas pregações, em homilias, em palestras, sobre aquele povo que recebeu Jesus Cristo clamando e louvando, depois vai condená-lo e vai escolher Barrabás no seu lugar. E o Papa Bento ele vai numa corrente contrária a isso e explica, deixa explícito isso através dos evangelhos. O Papa Bento XVI vai dizer que o povo que recebe ele com louvor, clamores, não é o mesmo povo que condena nosso Senhor Jesus Cristo, lá dentro, já em Jerusalém, quando ele vai ser julgado e comparado a Barrabás. Por quê? Lá em Mateus, capítulo 21, versículos 10 e 11, vai dizer: quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, isso daqui faz uma alusão também à chegada dos reis magos na cidade. Eles perguntam por nosso Senhor Jesus Cristo e o povo de Jerusalém fica assombroso, né? Se assusta, se espanta com aquilo ali. Então, aquela cidade, Jerusalém, que se assustou com o nascimento do rei dos judeus, agora também se assusta com a chegada desse rei. Esse assustar, né, utilizado aqui por Mateus, ele tem uma referência a um terremoto. É o mesmo susto de quando a pessoa sofre um terremoto. Abalou assim as estruturas do povo de Jerusalém. Então a chegada de Jesus Cristo para aquele povo podia ter um conhecimento daquele Jesus de Nazaré, mas torna-se ainda uma surpresa. Então, esse povo que recebe aclamando nosso Senhor Jesus Cristo é o povo que vem acompanhando ele nesse caminho até Jerusalém, e não o povo propriamente dito que já estava lá em Jerusalém. Porque, lembremos, é uma festa. Todo o povo judeu está a caminho de Jerusalém. Então ali tem povos de várias regiões. A chegada de Jesus Cristo com esse povoado que vai se aproximando dele no caminho é que faz essa exaltação ao rei dos judeus. Aqueles que acreditavam está sendo cumprido ali o rei dos judeus. Então o Papa Bento XVI vai dizer: a multidão que na periferia da cidade prestava homenagem a Jesus não era a mesma que depois haveria de pedir a sua crucificação. E mais adiante nós vamos ter em Mateus ainda, capítulo 21, versículo 15, e ouviram os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi. As crianças também se aproximam e começam a proclamar aquelas palavras: Hosana ao filho de Davi. Aqui nós temos o Cristo que se identifica com as crianças, porque ele, sendo filho obediente ao Pai, se torna agora um espelho para que as crianças possam imitá-lo. Como várias vezes ele ensinou sobre colocar a criança no centro e dizer que deveria se fazer igual àquele pequenino, porque ele se fez um pequenino, né? Descendo na sua humanidade para poder se tornar obediente ao Deus Pai em tudo. Por fim, nós temos a Santa Missa. Aquilo que foi proclamado quando nosso Senhor Jesus Cristo adentrava ali em Jerusalém, é dito até os dias de hoje na Santa Missa, na preparação para a Eucaristia. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso está também presente na Didaquê, o documento mais antigo que nós temos pós-pascal, que vai dizer: venha a tua graça e passa este mundo. Amém. Hosana à casa de Davi. Venha aquele que é santo. Aquele que não é santo, faça penitência. Maranata. Amém. O Papa vai demonstrar que, assim, desde o princípio, a Igreja se utilizou desses termos para falar sobre o Cristo que vem. Aquele povo se unia aos discípulos para proclamar
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hoje nós nos unimos aos anjos e aos santos e proclamamos também: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Este foi o Nexo Católico da Paixão de Cristo. Que Deus abençoe você e reze por mim.